Saudações aos colaboradores da empresa Guimarães e desde já é um prazer a gente estar participando deste item, da gestão de segurança, a CIPATMIN 2022. O meu nome é Genilson Campos, sou técnico de segurança, também tenho formação como bombeiro civil e algumas capacitações na área de movimentação de carga. E nessa área de direção defensiva, sou motorista como a maioria de vocês que estão assistindo, indiferente de quem realmente dirige ou que está assistindo a palestra e seja pedestre. Na verdade, todos devem adquirir o entendimento necessário para adquirirmos os resultados de segurança que nós almejamos. Tenho treinamento também na área de movimentação e operação de produtos perigosos, MOP, e também participei de capacitações com empresas em Sete Lagoas, a Universemig, num treinamento específico de direção defensiva para veículos leves e de grande porte. E hoje nós vamos parar juntos aqui neste momento para refletir um pouco. Aliás, o segredo, um dos pontos da prevenção é a reflexão. E aí nós temos várias técnicas, como análise de risco, que é também um modo de reflexão, permissão para trabalho, entre outros dispositivos, como esse que está aqui agora, ou uma palestra, ou um treinamento específico das NRs. É um momento de reflexão, toma o nome de treinamento, seja como for, mas é de extrema importância essa reflexão permanente com relação a reconhecer os riscos e ter sempre em mente as técnicas de prevenção. Tomando aqui um pouco do conteúdo já divulgado para vocês, diz aí um dos folhetos, integração, engajamento, prevenção. Você é o ator principal. Isso não é jargão de folheto ou jargão de campanha. A verdade é esta: para se adquirir os resultados de prevenção de acidente, é necessário o envolvimento, ou seja, a integração, a disposição mental, o intelecto, um alto nível de responsabilidade de todos os colaboradores em oferecer a sua justa participação nas técnicas desenvolvidas para a prevenção de acidente. Hoje, então, nós vamos reforçar aqui sobre alguns itens voltados para a direção defensiva, ou seja, há muitas empresas, embora nas suas atividades específicas, vou dar um exemplo como na área de eletricidade, onde que os maiores índices de acidente não são com eletricidade ou com queda de altura. Na maioria das vezes essas empresas têm o seu maior índice de acidente com relação à operação de veículos. Bom, é de interesse não só das empresas, mas de todos nós buscarmos aí evitar prejuízos nessa área. E para isso, nós vamos comentar então alguns pontos indispensáveis para desenvolvermos a direção defensiva. A direção defensiva ela busca reconhecer as condições de acidente e imprimir técnicas imediatas, buscando alcançar um resultado positivo no nosso itinerário, no nosso projeto de viagem, seja de curto ou de longo prazo. Precisamos de reconhecer e de ter claramente em nossa mente as técnicas necessárias para evitarmos ou se envolvermos nos acidentes. A direção defensiva ela é uma técnica em que o condutor ele dirige para si mesmo e para o outro. Esta é a suma, é o resumo, é a síntese do que significa direção defensiva.
Pelo menos 4 passos aqui nós vamos destacar logo de início, né, para continuarmos a desenvolver o assunto. O primeiro passo é entender e encarar a realidade sempre. Ou seja, nós não podemos viver no mundo de Bob. Entender e encarar a realidade sempre. A começar, por exemplo, a encarar o trânsito como ele é. O trânsito realmente é uma condição de risco. Ou seja, dependendo dos desvios comportamentais de pedestre ou do próprio condutor, a gravidade dos acidentes pode ser morte ou incapacidade laboral. Ou seja, quando eu não reconheço isso, dificilmente eu vou conseguir, por mais que eu passe por treinamentos, dificilmente eu vou conseguir imprimir e aplicar técnicas de prevenção de acidente no trânsito. Então, em primeiro lugar, né, entender e encarar a realidade como é. O trânsito ele é perigoso. Então precisa realmente em que condutores apliquem total atenção. Aliás, a atenção é um dos itens, né, dos 5 pontos da direção defensiva que daqui a pouco nós vamos falar. E que também, obviamente, os pedestres precisam de entender também aonde está o seu limite, né? Outro passo importante é entender nosso comportamento em relação à percepção, que é uma das faculdades da nossa mente que nos faz mover e existir, interagir com o ambiente na medida em que nós o traduzimos. E utilizamos de sensores, né, como o tato, o olfato, o paladar, principalmente a visão e a audição, para entendermos o ambiente. Por isso é possível, muitas das vezes, várias pessoas olharem o mesmo objeto, mas cada uma ter uma percepção. Um terceiro ponto importante para uma direção defensiva é reconhecer as condições de riscos naturais e, vamos dizer assim, cotidianas, né? Elas não mudam, exceto quando há, né, uma mudança de ambiente físico expressivo, né? Você muda, no caso do Brasil, de uma cidade para outra, você vai encontrar muitas vezes uma cultura e uma qualidade de infraestrutura bem melhor. Entretanto, no geral, nós convivemos sempre com interferências ou com adversidades no trânsito que, sem dúvida nenhuma, dirigir de forma comum ou displicente é fatal no que diz respeito a se envolver em eventos indesejados. E o quarto ponto, imprescindível também para uma direção defensiva, é entender esses cinco tópicos, né, da direção defensiva, que é o conhecimento, a atenção, a decisão, previsibilidade e o conhecimento. Então é sobre isso que a gente vai estar desenvolvendo, né, o nosso tema de hoje aqui, direção defensiva. Ok, como a gente já fez aqui uma introdução do assunto, inclusive mostrando o esboço desta palestra, né, na estatística de muitas empresas, a maioria, o índice de acidentes está vinculado ao trânsito, nem tanto à atividade específica, né? A qualidade dos ferimentos, na sua maioria, são graves ou fatais. Daí a importância que devemos dar a este assunto, tá? E quando eu falo aqui importância, é em vão tudo aquilo que ouvimos, né, ou que aprendemos, ou que alguém se dispõe a nos ensinar, se nós não dermos a devida importância ao tema. Por exemplo, direção defensiva, prevenção de acidentes no trânsito. Como isso está ligado diretamente à minha atenção especificamente voltada para o trânsito, as minhas habilidades, né, como diz aí os 5 pontos da direção defensiva, se eu não imprimir importância nisso, é como se eu tivesse não dando valor devido à vida. É simples assim. Então eu quero ainda, a nível de introdução, dizer que a qualidade do nosso comportamento na direção defensiva está muito ligado à qualidade do nosso caráter, a forma como nós damos valor à vida.
né? Inclusive, obviamente, a vida alheia, né? Se os acidentes normalmente são graves ou fatais, e se isso não me leva a imprimir uma atenção especial, de cara a gente pode, vamos dizer assim, concluir que essa pessoa, ela tem, vamos dizer assim, abandonado um dos maiores valores, né, dessa humanidade, né, que é, né, o valor à vida. Então, em primeiro lugar, aí já destacar que não adianta, se você não tiver um bom caráter, né, um desejo realmente, né, de fazer o bem, dificilmente palestras vão, vamos dizer assim, vai ter resultados, né? Volta e meia vamos ser entregues aí aos vícios que nos levam aos acidentes no trânsito. Mas também vamos dizer, né, é claro que não somos perfeitos, então podemos ser tomados aí de sentimentos diversos, mas então no mínimo por inteligência, porque quem faz prevenção, né, de acidentes no trânsito evitam prejuízos diversos financeiros, né, desde conserto de um carro, de outro, a grandes indenizações. Mas sobretudo fica aí o valor humano. Pois bem, e para que esses eventos, né, ocorram, né, os acidentes ocorram, é necessário um conjunto de desvios, ou seja, automatismo incorreto, ou um desvio ou automatismo incorreto. Eu falo desvio porque muitas vezes somos comprometidos, mas como somos falhos, pode ocorrer um desvio da nossa parte e o acidente vir a acontecer. Mas tem pessoas que carregam um automatismo incorreto, não buscam, vamos dizer assim, consertá-los, como por exemplo um dos piores automatismos ou vício, né, que existe no nosso presente momento aí, que é o uso do celular. A chave da prevenção está em uma, né, conduta defensiva. Portanto, por onde começar, né? O primeiro passo, como a gente já disse na introdução, é entender e encarar a realidade sempre. Enxergar o trânsito sempre como tem que ser visto. Ele é um âmbito em que, principalmente, os motorizados podem levar à morte ou à incapacidade laboral de muitas pessoas. Isso é a realidade. São motorizados, não motorizados, pedestres, animais, são vários elementos que compõem esse trânsito. Então, por isso, precisa realmente de ter um sentimento igualitário, um sentimento de respeito. E como diz o próprio Código de Trânsito Brasileiro, veículos maiores pelos veículos menores, motorizados pelos não motorizados e todos pela segurança do pedestre. Este, para mim, é um dos tópicos da legislação de trânsito, o maior entre eles, o de ouro, onde que você entende, né, como deve haver, né, esse sentimento de proteção dos maiores pelos menores, veículos maiores pelos veículos menores, motorizados pelos não motorizados e todos em função, né, do pedestre. Entretanto, eu sei que em empresas de mineradora, por exemplo, um desses pontos é alternado, mas é alternado com toda a razão, né? Principalmente para os veículos fora de estrada, que tem aí o seu ponto cego bem maior do que os veículos comuns, correto? Então o primeiro passo é entender e encarar a realidade como ela é. Infelizmente, né, temos aqui um slide aqui, né, muito cômico, né, mostrando aqui o mundo de Bob. Tem pessoas que vivem no mundo de Bob e não encaram o trânsito como ele é. Eu quero dar um exemplo meu mesmo, né, que acontece não sempre, mas, né, ninguém tem aí a sua percepção de risco 100% trabalhando a todo tempo. Portanto, uma vez eu indo para o trabalho, já tomando o trânsito, eu comecei a me preocupar com o que eu iria realizar no trabalho. Comecei a me preocupar. Chegar no trabalho, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. E daí eu vi um negócio vermelho na minha frente, um negócio luminoso. Entretanto, a minha mente só dizia que era um negócio luminoso. Quando penso que não, eu passo debaixo daquele negócio luminoso e aí, não sei porquê, mas a mente nessa hora, passei o sinal vermelho. Graças a Deus, nesse dia não ocorreu nada comigo.
não bati ninguém e nem nenhum outro veículo, não houve colisão, né? Graças a Deus. Mas nesse dia específico eu parei o meu carro imediatamente, na melhor oportunidade no estacionamento, e fiz uma introspecção, falei comigo mesmo, coisa rápida, né? Dei uma bronca em mim mesmo, dizendo que a minha responsabilidade agora é com o trânsito, né? Daí em diante passei a aplicar a direção defensiva, né? A previsibilidade, a distância de segmento, a velocidade segura, diminuindo a minha velocidade próximo dos cruzamentos e quando passando por coletivo, como diz o Código de Trânsito Brasileiro, né? Diminuir a velocidade quando em cruzamento ou próximo, se aproximando de faixas de pedestre e quando passar por coletivo. Isso já está escrito no Código de Trânsito Brasileiro, tá? Então, vou até fazer aqui uma pequena observação, talvez antecipada com relação ao conteúdo, mas sempre que vemos faixa de pedestre ou cruzamento ou passando por coletivo, faz total a lógica aumentarmos a nossa atenção e diminuirmos um pouco a nossa velocidade. Infelizmente, um automatismo correto está aí, um automatismo incorreto. Exatamente nesses pontos, principalmente em cruzamentos, se aumentar a velocidade, ou quando o sinal amarelo, imprime mais velocidade ainda. Ok? Então, o primeiro ponto é encarar a realidade como ela é. O trânsito ele é perigoso e exige de nós total atenção especial. Na maioria das vezes, os pedestres ou motoristas se utilizam do trânsito como, eu estou lendo aqui agora esse slide, né? Na maioria das vezes, os pedestres e os motoristas se utilizam do trânsito como se estivessem transitando da sala para a cozinha. Ou seja, não encara como ele realmente é. O pedestre muitas vezes, né, no celular, como eu vou citar sempre aqui nesse tópico, o celular, o motorista pior ainda também no celular, ou dando luxo de prestar atenção em outras coisas que não seja, né, a sua frente, utilizando os sensores para entender quem está se aproximando, né, utilizando a previsibilidade para, né, perceber qualquer desvio na sua frente. Então essa questão da atenção já é previsível no Código de Trânsito Brasileiro, que o motorista ele deve abster-se de qualquer coisa que tire a sua atenção no trânsito, né? Nós temos um vídeo aqui importante, né, que relata exatamente essa questão de deixar a nossa atenção ser atraída por qualquer outra coisa que não seja a segurança no trânsito. Ok? Vamos observar? Você é a favor da liberdade de expressão? Totalmente, Priscilinha. Cala a boca vocês dois que eu tô filmando. Senhores, vê se eu aguento acontecer aqui na Paulista uma hora dessa. Olha que coisa feia. Oi. Esse vai pro YouTube! Então, como nós acabamos de ver esse vídeo aí, em que, né, há uma distração feita no trânsito e o motorista ele volta então a sua atenção para este movimento e acaba colidindo com o veículo da frente. Poderia ser um pedestre. Então é importante que o motorista, né, o condutor do veículo, principalmente, né, nós estamos falando do veículo motorizado, ele volte a sua total atenção e reconheça que realmente o trânsito merece exclusividade, né, da sua atenção e que ele não pode dar esse luxo de voltar a atenção para qualquer outro objeto que não seja a segurança, o perímetro, né, a circulação dos veículos, pedestres e outros elementos do trânsito. No trânsito é comum nós encontrarmos períodos, né, períodos mais calorosos entre veículos e pedestres, como por exemplo o momento de entrada e saída de escolas, trabalho, né, aquele momento em que o trânsito aumenta, feriados. É algo que merece redobrar então aí a nossa atenção. Se eu não consigo encarar essa realidade, né, naturalmente vou me envolver muito mais em situações, ou pelo menos tenho chance de me envolver muito mais em acidentes. Outros itens, como por exemplo, não podemos esquecer do retorno dos integrantes da vida noturna, né, como diz aí o milionário José Rico. Então é um outro momento perigoso também, né? Existem pessoas que estão voltando do trabalho, etc. Mas tem pessoas que estão voltando
de vidas noturnas, né, em bares, algo desse tipo, em que muitas vezes sai embriagado. Então há uma necessidade de você ter essa previsibilidade aí também, né? Existe uma percepção falsa sobre o trânsito por parte da maioria dos seus usuários. Segundo a psicologia, só enxergamos aquilo que mais nos interessa. Eu tenho aqui agora uma imagem nesse slide, né? É uma imagem que, dependendo de quem está vendo, vai ver uma velha. E quem olhar de uma forma diferente vai ver uma moça, né? Portanto, né, reforçando essa questão da nossa forma como nós enxergamos o trânsito, isso é importante. Precisamos enxergar o trânsito como ele é. E a vida tem importância para mim, né? É uma pergunta que é importante a gente fazer, porque se eu coloco a vida como prioridade, então eu vou imprimir uma melhor atenção no trânsito. Existe aqui uma frase desse slide agora, Roberto D'Amato, especialista em trânsito, ele diz assim, até deixo aí aberto, ele é como você entende essa frase, né? A imprudência, o descaso e a mais chocante e irreconhecível incivilidade brasileira no trânsito decorre da ausência de uma visão igualitária de mundo, decorre de uma ausência igualitária. Como eu disse bem no início, o trânsito ele necessita de termos uma visão igualitária. Não podemos disputar espaço no trânsito. Justamente no espaço inevitavelmente marcado e desenhado pela igualdade mais absoluta entre os seus usuários, como ocorre com as ruas e avenidas, as estradas e viadutos. Essa aí é uma frase de Roberto D'Amato, especialista nessa questão de segurança em trânsito. Nós temos um vídeo aqui também para nós estarmos assistindo. Esse motorista de camiseta verde se irritou com um caminhão de uma floricultura parado no meio da avenida e agrediu o dono da loja. A filha do comerciante de camiseta listrada e outras duas mulheres revidaram e atacaram o rapaz. Quando tudo parecia terminado, ele voltou ao carro e com uma caneta atacou a jovem. Essa mulher usou um pedaço de madeira. O comerciante e o motorista voltaram a se atracar. 6 pessoas tiveram que separar os dois. Ferida, a moça tenta impedir que o rapaz e o pai dele deixassem o local. O cara é chapado, o cara tá chapado. Olha o que você fez da menina. Não deixa ele embora. Já marquei isso aqui, ó. Mas eles foram embora antes da chegada da polícia. Impaciência, intolerância, nenhum motorista gosta de admitir que perde a cabeça. É sempre o outro. Você nunca perdeu a cabeça no trânsito? Não, até hoje não. Você nunca xingou, nunca brigou? Não, eu sou bem tranquilo. Ok, então acabamos de ver esse vídeo onde que a gente vê essa intolerância, essa visão deturpada, né? Onde que o trânsito precisa de ser, né, um ambiente igualitário e precisamos desenvolver paciência. Né? Bom, o segundo passo, né, como a gente já disse bem no início na introdução do assunto, é entender sobre o comportamento da nossa mente em relação à percepção. Em primeiro lugar, a nossa percepção é por natureza falha, então a gente já precisa de ter isso em mente. A nossa percepção é por natureza falha. Tá? Muitas vezes estamos enxergando alguma coisa e não é a realidade, como eu disse no início aqui, um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava enxergando uma luz luminosa, que era o semáforo, que me proibia passar, que exigia que eu parasse, e eu não estava entendendo isso. Ok? Então, em primeiro lugar, ou melhor dizendo, nesse segundo passo aqui, é entender sobre o nosso comportamento, sobre o comportamento da nossa mente em relação à percepção. Bom, como um tópico está ligado ao outro, né? Entender sobre o comportamento da nossa mente em relação à nossa percepção. A nossa percepção, ela é afetada pela nossa condição psicológica.
e termos, né, e desenvolvermos principalmente a impaciência no trânsito vai sempre nos tirar a qualidade perceptiva do perigo, tanto para nós quanto para o pedestre. E é nessa que essa psicóloga Maria Cristina, ela diz, né, as pessoas não procuram tratamento porque acham que é normal, mas essa agressividade afeta a vida delas, pode trazer prejuízos pessoais e profissionais. O agressivo se sente vítima de injustiça, tem capacidade mental de lidar com frustração e não suportar ser criticado. Bom, isso aqui são algumas declarações de Maria Cristina com relação a esse ponto da impaciência, que é uma questão psicológica que afeta a nossa qualidade perceptiva. O conceito de percepção refere-se à ação ou ao efeito de perceber, receber através de nossos sentidos as imagens, impressões ou sensações externas, ou compreender e conhecer algo. Então, através do tato, do paladar, da audição, nós vamos fazer a tradução do ambiente. Portanto, né, a percepção, a nossa qualidade perceptiva, ela depende de 3 fatores importantes. A questão fisiológica, a questão cognitiva e a questão psicológica. 3 pontos que precisamos ter cuidado, de termos atenção para mantermos o máximo possível da nossa qualidade perceptiva no trânsito. A nossa qualidade cognitiva, que tem a ver com conhecimento, o conhecimento já adquirido e o conhecimento que precisamos de manter, né? Desenvolver o conhecimento de regras de trânsito, desenvolver o conhecimento do meu veículo, desenvolver o conhecimento do comportamento de pessoas no trânsito, né? Manter o conhecimento ativo, né? A questão fisiológica e a questão psicológica. Esses 3 pontos têm que andar juntos para desenvolvermos, né, uma percepção melhor dos riscos pertinentes ao trânsito. Então, manter aí, né, um conhecimento permanente, né, latente na nossa mente. A questão fisiológica. Se eu estiver passando mal, por mais conhecimento que eu tenho de trânsito, essa minha condição física vai me tirar a qualidade perceptiva. Eu posso não perceber alguém atravessando indevidamente na frente do meu veículo. Eu posso não perceber uma ultrapassagem incorreta de um motociclista ou até mesmo de um outro veículo, para que eu possa me antecipar em fazer uma correção desse desvio, né, dos colegas no trânsito. Ok? Então, a questão fisiológica também, eu preciso estar bem fisicamente. Se eu estiver passando mal, a tendência é que a minha percepção diminua. E a questão psicológica, eu posso não ter problema nenhum físico, ok? Posso ser uma pessoa com bastante conhecimento, mas se psicologicamente eu estiver, vamos dizer assim, alienada a sentimentos, a outros pensamentos que não seja o trânsito, situações como, né, um atropelamento, é uma situação em que alguém pode atravessar na minha frente e eu não enxergar e não conseguir me antecipar, ela pode ocorrer. Bom, então o primeiro ponto foi entender e reconhecer a realidade. O segundo ponto é entender o nosso comportamento em relação à percepção. Se eu não tiver com a minha percepção de risco ativa, é bem provável e estou muito mais suscetível a me envolver em colisões ou até mesmo, na pior das situações, em atropelamento. Então, faça sempre um checklist da sua condição psicológica no trânsito, tem que estar voltado para o trânsito. Faça um checklist da sua qualidade de saúde, não dirigir passando mal, ou por, né, ter ingerido algum medicamento, ou estar sofrendo algum tipo de patologia, e muito menos, né, o que a gente vai falar mais para frente aí, é ingerir qualquer outra, como bebida alcoólica ou drogas, né? E a questão cognitiva, né, estar sempre disposto a manter vivo o seu conhecimento, não só sobre trânsito, sobre o seu veículo, sobre o comportamento também de outros elementos do trânsito. Vamos partir então para o próximo tópico. Bom, alguns fatores que diminuem a nossa percepção. Consumo de bebida alcoólica, está aqui nesse slide agora. Usar drogas, usar medicamentos que modificam o nosso comportamento, né? Então,
drogas lícitas e não lícitas, né, medicamentos que acabam alterando a nossa qualidade de atenção. Ter participado recentemente de discussão forte com familiares no trabalho ou por qualquer outro motivo, outro slide aqui, né, em que a gente mostra. Ficar muito tempo sem dormir, dormir pouco ou dormir muito mal, tudo isso vai afetar a nossa qualidade perceptiva no trânsito e que tem a ver com a direção defensiva. Ingerir alimentos pesados que acarretam em sonolência, usar telefone celular ao dirigir, mesmo que esteja em viva voz. Então precisamos de equilibrar essas questões aí, e principalmente esse último tópico aqui, né, o uso do celular, que afeta a nossa qualidade perceptiva e que logo nos leva a não prática, né, da direção defensiva. Pelo contrário, vamos nos tornar, né, pessoas perigosas no volante ou na direção de qualquer outro veículo motorizado. Transportar animais soltos e desacompanhados no interior do veículo, outro ponto que nos tira atenção. Transportar no interior do veículo objetos que possam se deslocar durante o percurso, ponto importantíssimo, né, de cuidado que precisamos ter, né, ao viajarmos ou até mesmo, né, ao fazermos um trajeto curto, evitarmos esses tipos de situações que podem atrapalhar a nossa qualidade perceptiva no trânsito e assim não nos dando condição de aplicar uma direção defensiva. O trânsito então é perigoso, ainda que esteja fazendo tudo certo. Imagina desatencioso. Vamos aqui assistir um outro vídeo. Como a gente viu nesse vídeo 3, né, a motociclista dirigindo a velocidade segura, fazendo tudo certinho, mas o motorista do caminhão, muito desatento, não observou e infelizmente foi trágico, né, o acidente. Bom, passando aqui para o terceiro ponto importante para uma direção defensiva. Terceiro passo, reconhecer as condições de risco. Condutor e pedestre, na verdade, né? É bom que eu sei que a palavra hoje é diretamente para os motoristas, mas vamos reforçar aqui, né? O Código de Trânsito Brasileiro diz o seguinte com relação a fazer um cruzamento de via, por exemplo, que o pedestre, antes de fazer o cruzamento de via, deve considerar velocidade, distância e velocidade do veículo. Então, mesmo sobre uma faixa, o pedestre deve estar atento para esses pontos, né? Não é simplesmente atravessar confiando 100% que os condutores vão conseguir observar. Então o pedestre também tem sua responsabilidade aí, né? Ainda diz mais o Código de Trânsito Brasileiro para o pedestre. O Código de Trânsito Brasileiro diz o seguinte, que o pedestre não deve demorar-se no cruzamento da via. É um outro ponto importante, né? Às vezes há esse vício de começar a fazer a travessia e a pessoa ir, né, tendo condição de atravessar na velocidade normal e ela, por vários pretextos, né, prolongar o seu cruzamento da via. Então, como a gente falou, partindo aqui agora para o terceiro passo, né, para uma direção defensiva, reconhecer as condições de riscos, ok? Como, por exemplo, atravessar na frente, né, por exemplo, o pedestre descer do ônibus e fazer o cruzamento da via logo imediato, atravessando na frente do ônibus. Isso aí já é uma palavra mais para o pedestre, mas é uma palavra também para o condutor. Isso é previsível. Lembra do ponto da direção defensiva, que nós vamos falar daqui a pouquinho, previsibilidade? Por isso que o Código de Trânsito Brasileiro fala, né, quando passar por coletivos, o motorista deve aumentar a sua atenção e diminuir a velocidade. Isso aí é um ponto também de risco cotidiano, pessoas atravessarem indevidamente na pista. As condições do próprio veículo, né? Por isso também o Código de Trânsito Brasileiro fala que o pedestre, melhor dizendo, que o condutor, ele deve checar o seu veículo para que ele constate que ele realmente tem todas as condições seguras para transitar na via, né? Nós temos um slide aqui agora que mostra um caminhão, né, ele entrando dentro de uma casa por falha no freio. Okay? Outro ponto de risco é
a questão mecânica, né, do veículo deve ser permanentemente, né, observada pelo condutor através do seu checklist. Outro ponto de perigo, outro ponto de risco é onde existem faixas de pedestre ou perímetro urbano, né? Sempre em rodovias há uma placa dizendo assim, olha, diminua a velocidade, perímetro urbano, e na maioria das vezes os veículos passam em alta velocidade. Ali a atenção deve ser aumentada, a velocidade deve ser diminuída, principalmente veículos de grande porte, né? Está descendo uma serra e está se aproximando já de uma pista onde há a circulação urbana, inclusive não só de pessoas, mas como de animais também, então deve descer numa marcha firme, utilizando freio motor, ao invés de deixar o veículo descendo embalado, beleza? Então, terceiro ponto aí, reconhecer as condições de risco, e essa última que a gente citou aqui, né, faixas de pedestres, perímetro urbano. Tá? Outro ponto perigoso, né, ações e condições pessoais, estresse, sono, alcoolismo, som alto, objetos espalhados, que já foi dito, ultrapassagens perigosas, indecisões. Isso tudo é previsível de outros condutores praticarem. Portanto, eu tenho que trabalhar com essa previsão, ok? Já pensando nas condições de outros motoristas e então imprimir ali uma velocidade segura, né, distância de segmento, ok? Outro ponto perigoso é sempre o fim do dia, no crepúsculo, onde que, né, o sol muitas vezes bate, né, e afeta a qualidade da visão, tanto de motociclista quanto de motorista, ou até mesmo do ciclista. Né? Nesse momento a gente já tem isso como previsibilidade, eu já tenho que me antecipar, ou utilizar um óculos adequado, ou utilizar, né, alguma coisa para impedir que a luz ela me atrapalhe a minha visão. Os motoristas que estão me ouvindo, né, sabem do que eu estou falando. Quando o sol bate forte, nós não vemos nada, muitas vezes trabalhamos na sorte, né? Então temos condições antes, né, para nos anteciparmos essas condições e já nos proteger, ok? Reconhecer então as condições de risco. Outra condição de risco típica, né, que é o tempo chuvoso. Eu estava ia ministrar uma palestra sobre direção defensiva e um chefe de frota falou com alegria, né, que tinha tombado a sua caminhonete, uma das caminhonetes da empresa. Ele estava achando graça, ele me perguntou, nossa, eu passei numa, né, quando acontece a aquaplanagem, né, ele avistou e simplesmente colocou a caminhonete no 4x4. Ele me perguntou se tinha uma técnica, né, específica. Não, a única técnica específica é essa, é diminuir a velocidade, colocar uma marcha segura e passar nessa aquaplanagem, né, numa velocidade segura. Não tem um mistério. Portanto, mais um ponto perigoso aí é o tempo chuvoso. Muitas das vezes é melhor parar, ok? E aí vem também a condição dos pneus, né, bem calibrados. Pneu desequilibrado te dá uma chance muito grande de não ter, né, um domínio sobre o veículo. Além das condições climáticas que a gente já acabou de citar, né, irregularidades diversas na pista, como buraco, poças d'água, curvas, né, onde que muitas vezes a pessoa tem uma tara por curva, né, por fazer em alta velocidade. Pelo contrário, a curva é um ponto em que se deve reduzir a velocidade, né? Isso é para quem quer fazer a direção defensiva. Então há muitas condições adversas em algumas cidades, né, ou pistas, né, como buracos, poças d'água, curvas acentuadas, areia, lama, tudo isso é previsível, ok? E aí a direção defensiva vem com, né, eu manter isso na minha mente, né, isso que tem a ver com a parte cognitiva, como falamos no início aí, sobre a qualidade da percepção de risco, que depende também da qualidade da questão cognitiva. É um conjunto de conhecimentos e previsibilidade, como estamos dizendo aqui agora sobre as condições da pista, né? Outra condição de risco, né, o som alto aí, né, que a gente já comentou, ultrapassagem em curva, alguns acidentes, né, colisões frontais acontecem em reta. Isso também é previsível, ok? Bom, então, continuando com a nossa reflexão sobre direção defensiva, nós vamos caminhar para o encerramento, pontuando essa questão do quarto passo aí, que são aqueles 5 pontos
já conhecido da direção defensiva, né? O conhecimento ele diz o seguinte, que nós, para praticarmos a direção defensiva, precisamos de conhecer bem o nosso veículo. Conhecer também não só as suas limitações, mas conhecer as funções do nosso veículo, né? Uma certa vez eu estive em apuros, eu não sabia onde ligar o desembaçador e começou a embaçar de uma hora para outra. Eu parei o carro imediatamente, tive sorte, ok? Mas poderia ter me envolvido num acidente por ter perdido a visão do carro. Então conhecer bem o veículo. Conhecer regras de trânsito no geral, fazer uma reflexão sempre sobre como devemos conduzir, né, na via, por exemplo, não ficar trançando de um lado para outro nas faixas, né, passando de lado, às vezes na pressa quer passar para um lado, passa para o outro, para todos os efeitos a segurança ela depende, né, de uma qualidade de entendimento, né, das regras de trânsito, né, como ocorre de vez em quando aí, né, um motociclista, né, fazendo ultrapassagem pela direita, né, colocando em risco toda a situação, né. Então, um dos pontos, né, da direção defensiva aí, neste quarto passo, né, para a direção defensiva, é o conhecimento. Conhecer o veículo, conhecer regras de trânsito e conhecer também técnicas, né, como por exemplo, quando for passar por uma curva, diminuir um pouco a velocidade, deixar numa marcha forte, né, para que o carro tenha mais aderência ao fazer a curva. Atenção, como já foi dito em outros tópicos aqui, né? Atenção é também um ponto da direção defensiva. Repetindo aí, como diz o próprio Código do Trânsito Brasileiro, né? Que nós devemos nos abster, né, de qualquer coisa que nos tire a atenção do trânsito, né? O assunto, enquanto estivermos, né, no itinerário, o assunto tem que ser trânsito, focado sempre no trânsito. Atenção com o pedestre, atenção com animais, atenção com possibilidade de ultrapassagens irregulares, seja pela direita ou por outros veículos, né? Deixarmos os nossos sensores, né, funcionando, né? O ouvido bem perceptivo aqui com relação à aproximação de outros veículos até de forma perigosa. Atenção à previsibilidade, já falamos hoje aqui, há muitos desvios comportamentais de outros veículos ou pedestres no trânsito, então tudo isso aí é previsível. Devemos andar com isso sempre em mente para podermos ter a condição de fazer a correção imediata. Okay? Decisão. A decisão vai depender, né, quase que de todos esses outros elementos, né? Decidir o que fazer quando estivermos em atitude, em condições calorosas, né? Por exemplo, nós temos aqui um vídeo importante aqui, em que um ônibus, né, está na sua mão e um outro veículo atrás, e eles começam então a competir espaço e vem um terceiro veículo, uma moto. Nesse sentido, ao veículo se desviar, né, do buraco, ele acaba batendo na moto. A melhor opção seria, obviamente, o veículo, né, esperar o ônibus terminar de passar e então tomar a mão para que ele tivesse uma distância segura. É até importante que se veja esse vídeo. Como a gente viu aqui agora nesse vídeo, né, principalmente o motorista do carro branco, ele teve um momento em que precisava decidir.
E a decisão sábia seria o quê? Dar a condição do ônibus passar para depois ele tomar a faixa e então assim fazer a passagem pela moto de uma maneira segura, protegendo o veículo menor. E o último ponto, né, da direção defensiva para uma direção defensiva, né, dos 5 pontos, é a habilidade. A habilidade é constante, é você dia a dia desenvolvendo cada vez mais a sua habilidade em fazer as passagens de marcha, ok? Em conhecer, né, a saber entrar e sair nas curvas, né? Habilidade, ok? São 5 pontos. Então, senhores, para estarmos encerrando aí essa reflexão sobre direção defensiva, fica então a mensagem do próprio folheto desta Cipatimin 2022, né? Integração, engajamento e prevenção. Você é o ator principal. E esses 5 pontos que nós abordamos aqui hoje: a importância de entender e encarar a realidade do trânsito como ele é, entender o nosso comportamento com relação à nossa percepção, precisamos estar atento, né, com a condição fisiológica, com a condição psicológica, com a condição cognitiva, reconhecer as condições de trânsito já previsíveis para nos anteciparmos a ela. E esses 5 pontos que, querendo ou não, é uma conclusão, e os 5 pontos como nós já abordamos aqui da direção defensiva, né? A atenção, a habilidade, a decisão, conhecimento e previsibilidade. Tudo isso é importante então para desenvolvermos aí a direção defensiva e então, né, nos comportarmos, né, com mais humanidade e adquirirmos mais resultados aí de segurança de 1, 2, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos de motorista sem, né, se envolver com acidente. Muito obrigado, meu nome é Gelson Campos, Grupo Gestor Vida.